Olá, vamos falar de vozes verbais. Veja, se eu digo para você assim, vamos lá. O menino foi elogiado pelo professor. E se eu digo, o professor elogiou o menino? Então vamos lá, sem pensar em gramática, numa conversa aqui entre nós. Se eu falo, o professor elogiou o menino e o menino foi elogiado pelo professor, veja, eu estou falando a mesma coisa? Você está conversando comigo, aí eu chego e falo assim, o professor elogiou o menino. Ou eu digo, o menino foi elogiado pelo professor. Vamos lá. Como ouvinte dessa conversação, você acha que o sentido mudou? Que eu estou dizendo, que eu estou trazendo duas informações distintas? São duas coisas diferentes? Ou eu estou dizendo a mesma coisa? Seja bem-vindo à aula que vai ensinar você a resolver as questões de concursos que mostram que a voz ativa, o professor elogiou o menino, e a voz passiva, o menino foi elogiado pelo professor, são consideradas duas formas de se dizer a mesma coisa. Seja bem-vindo a uma aula que vai preparar você para aquelas questões de reescritura de frases, que mostram que quando você sai da voz ativa e vai à voz passiva, o sentido é o mesmo. Que o que muda é a estruturação da frase. Eu começo a aula, inclusive, dizendo que quando você fala o professor elogiou o menino, na verdade, o que você quer é enfatizar que foi o professor. Uma frase na voz ativa, o professor elogiou o menino, enfatiza, dá ênfase, dá foco ao sujeito, que é o sujeito agente, o professor. E quando eu passo para a voz passiva, eu mudo o foco. Eu mudo o foco. Então, quando eu digo o menino foi elogiado, aí o menino é que passa a ter todas as luzes, toda a ênfase. No primeiro caso, a ênfase, então, vai para o professor elogiou. No segundo caso, é o menino foi elogiado. Muda a ênfase. Mas nas provas de concursos públicos, isso é mais uma forma de reescritura. Reescritura nas provas de concursos reescrever é dizer o mesmo do que se disse, com outras palavras. Mudar a ênfase, como foi o caso aqui, no primeiro caso eu enfatizei o professor, no segundo caso eu enfatizei o menino, mudar a ênfase não significa mudar o sentido, eu só mudo o foco, mas a informação é a mesma. Na aula de hoje, você vai aprender a identificar as vozes do verbo. Então, no final dessa aula, você tem que estar pronto para olhar para a frase e dizer assim, está na ativa, está na passiva, está na passiva sintética, está na passiva analítica. Esse vai ser o primeiro desafio, a primeira meta, saber a voz do verbo. Depois, eu vou ensinar você a passar uma frase de uma voz para outra. Passar uma frase que esteja na voz ativa, por exemplo, para a voz passiva analítica. Vou ensinar você a passar também da passiva analítica para a ativa. Vou ensinar a você aquela estrutura de vende-se casa, alugam-se apartamentos, que é a voz passiva sintética. Você vai entender, inclusive, por que a voz passiva sintética recebe esse nome, sintética. Por que sintética? Por que ela é chamada de voz passiva resumida? Será que nas provas de concursos públicos eu vou ter que passar também da passiva sintética para ativa, para passiva analítica? Será que vão pedir isso de mim? Sim. E tudo isso eu vou mostrar na aula de hoje. Eu vou ensinar você a passar de uma voz para outra e vou já começar a treinar com questões de concursos para você ver a aplicabilidade e a lógica disso tudo que eu ensinar, tá bem? Então, eu começo a aula com... A primeira parte da aula vai ser: você sabe identificar a voz de um verbo? Então, eu começo com o conceito de vozes verbais. Vamos lá. Vozes verbais. Conceito. Voz verbal é a relação
que ocorre entre sujeito e verbo. São 3 as vozes do verbo. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito, que é o professor, exerce a ação. Por isso ela é chamada de ativa. Então, veja, o professor recomendou a leitura deste livro. O sujeito é um sujeito agente. Ele age, ele exerce a ação. A voz é ativa. Na voz passiva, o sujeito, que é a leitura deste livro, recebe a ação. É o chamado sujeito paciente, porque é um sujeito que sofre a ação. Então, nesse caso, a leitura deste livro foi recomendada pelo professor. E existem 2 formas de voz passiva. A voz passiva analítica, que é essa que vem com locução verbal. E a voz passiva sintética, que é essa que vem com esse ser que você vai aprender hoje, é o pronome apassivador, a partícula apassivadora. E a terceira voz do verbo é a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o nome já diz, reflexiva. Na reflexiva há um reflexo, uma reflexividade. O sujeito, ele exerce e ele sofre a ação. Então, o sujeito faz, pratica e recebe. Por isso, ela é chamada de reflexiva. Bom, então, tudo bem? Então, entendeu o básico? Primeiro passo é esse. Eu quero te preparar para as questões que vão pedir a voz do verbo. Você vai olhar para a frase e vai me dizer se é ativa, passiva. Se for passiva, você vai me dizer se é analítica, ou seja, aquela que vem com locução verbal, sintética, que é a econômica, ou se é a reflexiva. Primeiro desafio, então, está lançado. Eu trouxe aqui 5 frases de provas de concursos públicos, e aí você vai identificar a voz do verbo em cada uma delas. Vamos aquecer, vamos lá. Identifique as vozes verbais. 1. A cozinha era antiga e escura. Então, o primeiro passo é ir ao verbo e perguntar pelo sujeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu venho te ensinando, é: sabe perguntar pelo sujeito? Como é que eu pergunto pelo sujeito? Você vai ao verbo e pergunta: o que é que era antiga e escura? O que é que? Então, não esquece que a pergunta pelo sujeito é sempre assim, ó. O que é que mais verbo? Ou quem é que mais verbo? Tá bom? Então, depois de perguntar pelo sujeito, você vai perguntar se ele é. Então, ó, próximo passo. Você vai olhar para esse sujeito e vai perguntar se ele é agente, se ele age, se ele é paciente, ou seja, se ele sofre a ação, ou se ele é agente e paciente, ou seja, se ele age e sofre, que é o caso da voz reflexiva. Tudo bem? Então, é isso que você vai perguntar agora na primeira frase. E aí? A cozinha era antiga e escura. O sujeito, ele sofre a ação de ser antiga e escura ou exerce a ação? Vê, isso é voz ativa. O sujeito não está sofrendo a ação de nada. Até porque, você viu lá, na voz passiva analítica, ou eu teria que ter aí o quê? Ó, vou comparar isso aqui com o que você tem lá na voz passiva analítica. Olha para cá. Na voz passiva analítica, eu teria que ter uma locução verbal. Eu teria que ter 2 verbos, o verbo ser mais particípio. Ora, quando eu olho para essa frase, vem, ó, eu só tenho um verbo, que é o verbo ser. Então, o sujeito exerce a ação. A cozinha exerce a ação de ser antiga e escura. A voz é ativa.
Compare a frase 1 com a frase 2. Na frase 2, eu tenho, pergunte ao verbo pelo sujeito. O que é que era? O que é que era reformada aos poucos? A cozinha. Pronto, achei o sujeito. Depois de achar o sujeito, eu pergunto se ele exerce, se ele é agente, se ele é paciente ou se ele é agente e paciente. A cozinha sofre a ação de ser reformada. Eu tenho uma estrutura de locução verbal formada por verbo ser mais particípio. Eu tenho um sujeito que é um sujeito paciente. A voz é passiva. E essa voz passiva é chamada de voz passiva analítica, que é aquela que tem locução verbal. Então, primeira coisa que eu quero que você perceba nesse início de aula teórica é a diferença entre as frases 1 e 2. Você consegue ver? A frase 1 é ativa, a frase 2 é passiva analítica. Por quê? Porque na voz passiva analítica eu tenho que ter uma estrutura de verbo ser mais particípio. E lá na primeira eu só tinha verbo ser. Então, a voz não era passiva, era ativa. A cozinha exerce a ação de ser antiga e escura. Tá entendendo? Próxima frase. Uma senhora foi assaltada por um adolescente. Então, eu vou ao verbo e pergunto: quem é que foi assaltada? Quem é que foi assaltada? Uma senhora. Sujeito sofre a ação. A senhora, ela não assalta, ela é assaltada. Então, o sujeito é paciente. Eu tenho uma estrutura de locução verbal formada por verbo ser mais particípio. Lembrando que particípio é sempre essa terminação DO, DA, que nesse caso aí está no feminino, TO, pode ser também. Então, eu tenho o verbo ser mais particípio. Eu tenho um sujeito que sofre a ação, um sujeito paciente. Essa é a chamada voz passiva analítica. Próxima. Assaltou-se uma senhora. Eu vou ao verbo e pergunto: quem é que se assaltou? É assim que você pergunta pelo sujeito. Eu coloquei aqui em cima que é para você não perder isso de vista. Saber perguntar pelo sujeito vai te ajudar bastante nas questões. Eu vou ao verbo e pergunto: quem é que se assaltou? Eu pergunto quem é que porque é pessoa, né? Se fosse coisa, eu perguntaria o que é que. Então, quem é que se assaltou? Uma senhora. Pronto, achei o sujeito. Quando eu acho o sujeito, eu pergunto se ele exerce, se ele é agente, ou se ele sofre. Vamos lá. A senhora, ela assaltou ou ela foi assaltada? A senhora foi assaltada. Ela sofreu a ação de ser assaltada. O sujeito é paciente, ela não assaltou. Ela não exerceu, ela sofreu. Se é paciente, isso é voz passiva. E como vem com o pronome, que é o pronome ser, ela é chamada de voz passiva pronominal ou sintética. Tanto faz, você pode chamá-la de pronominal ou sintética. Tá, próxima frase, última frase, aproveite. Eu vou ao verbo e a primeira pergunta que eu sempre faço é pelo sujeito. Então, eu pergunto pelo sujeito. Quem é que se arrumou? Quem é que se arrumou para o jantar? Bom, o sujeito, ele não está aqui expresso. O sujeito é elíptico. Sujeito oculto, lembra? É aquele que não aparece. Nesse caso, então, eu vou supor que seja ele. Ele ou ela arrumou-se para o jantar. Vamos lá, ela. Beleza, achei o sujeito. Aí eu faço a pergunta se o sujeito age, se ele sofre ou se ele age e sofre. Nesse caso, ela exerce a ação de se arrumar e ela também recebe essa ação. O sujeito, ele é agente e ele, ao mesmo tempo, recebe essa ação. A voz é a chamada voz reflexiva, porque ela arruma a si mesma.
Voz reflexiva é essa em que o sujeito e o objeto, que é o ser, são a mesma pessoa. Ela arruma a si mesma. Voz reflexiva, portanto.